Bom dia, gente. Hoje, quinta-feira, não é mesmo? Referente, nossa aula agora é referente ao dia de quinta-feira. E nós vamos pedir hoje o quê? A Papai do Céu. O que nós vamos pedir? O que vocês querem pedir hoje? Então, vou deixar no pensamento de vocês. Vão pedir o que vocês desejam hoje. Que eu também irei fazer o meu pedido aqui no meu coraçãozinho, o que mais eu estou desejando no momento. Então, hoje eu não vou colocar nada assim para que vocês pensem, reflitam. São vocês mesmos que vão fazer isso. Em silêncio, o coraçãozinho de vocês, refletindo o que você quer hoje, para o dia de hoje, o que você está querendo de Papai do Céu. Então, reflitam e elevem o coraçãozinho de vocês até ao Papai do Céu. Que um pai, ele nunca desampara um filho, ele nunca deixa de escutar um filho. Ele sempre faz de tudo por um filho. Pronto? E hoje nós temos revisão de português. Já fizemos uma revisão na aula online, não é? Mas como português corre o risco de confundir algumas questões, eu estou aqui novamente com outra revisão para vocês. Eu tenho certeza que vocês não aguentam mais escutar essa palavra sílaba tônica, não é mesmo? Toda hora eu venho com essa sílaba tônica para vocês. Mas é isso mesmo, é a sílaba tônica. Ela vai acompanhar vocês por muito tempo. Tá bom, amores? Não só aqui comigo, mas por muito tempo ele está presente na vida estudantil de vocês. E vamos lá para o que é proparoxítona. O que são proparoxítonas? Alguém lembra mesmo? Primeiro nós temos que saber por que existe oxítona, por que existe proparoxítona e por que existe paroxítona. Todas essas palavrinhas aí são as classificações das sílabas tônicas. Classificação por quê? Porque cada sílaba tônica, ela tem uma colocação. Algumas palavras, a sílaba tônica é a última. Outras palavras é a penúltima. Outras palavras é a antepenúltima. Então, para facilitar esse entendimento para a gente, foi classificado a sílaba tônica. Foi-se necessário ter essa classificação aí da sílaba tônica. E proparoxítona é o quê? Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. É a antepenúltima. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E oxítona, a sílaba tônica é a última. Por exemplo, eu citei o exemplo para vocês. A palavra pi, ao, i. Qual é a sílaba tônica? Ó, pi, ao, i. O i fica sozinho, não é? A sílaba tônica é a última, a penúltima, a antepenúltima. É a última, olha, pi, ao, i. Olha a última sílaba que finalizou aí. Então, essa é oxítona. A sílaba tônica, sendo a última, é oxítona. E vamos lá para a frase. Vocês ainda lembram o que é frase? Então, frase é um conjunto de palavras que expressam o sentido completo. Frase é um conjunto de palavras que expressam o quê? Um sentido completo. Aí nós vamos para a frase exclamativa. Vocês lembram da frase exclamativa? Ela indica espanto, admiração, tristeza, alegria e surpresa. Tudo isso indica a frase exclamativa. Então, ela representa esses nossos sentimentos. O sentimento de alegria, o sentimento de surpresa, de medo, o sentimento de tristeza também, já falei aqui para vocês. E ninguém vai esquecer mais a frase exclamativa, não é mesmo? Professora, tem as outras frases? Sei, tenho, nós já falamos sobre isso, tá? Mas hoje a nossa escolhida foi a exclamativa. O som da letra C. E agora vamos para o som da letra C. O que é isso, o som da letra C? É o som que a letra C tem. Tem palavras que a letra C tem um som, na outra o som da letra C será diferente. Então, tem palavras que são escritas com a letra C, mas o som é de uma outra letra, por exemplo. Então, vamos citar um exemplo para vocês. Calma, a palavra
calma. Pronunciem a palavra calma. O C tem som de quê? O C tem som da letra K, ó. Calma. O C com a letra A, K. Eu pego o C junto com o A, aí fica K. Aí o C vai ter o som de quê? Da palavra K. Já a palavra sinto. Sinto, eu estou falando não da palavra sentir, de eu sentir alegria. Eu estou falando do objeto, sinto. Então, sinto é com C. O sentimento de sentir, por exemplo, é com S. Mas quando eu falo sinto, aquele objeto, aquele acessório que nós usamos, é com a letra C. Então, sinto. O C aí tem som de qual letra? Então, C vai ter o som da letra S. Lá diferente de calma, diferente da palavra cama, todos têm o som da letra K. Sinto, centro, todos, o C tem o som da letra S. Então, o som da letra C aí, ele é diferente em algumas palavras, ele não é igual. Em uma palavra ele vai ter o som de K, em outra ele vai ter o som de S. Compreenderam? E vamos agora para o R nas palavras. Lembra do uso do R nas palavras? Eu posso, em uma palavra, usar 2 R's no início. Lembro que no início de palavras o R ele tem um som forte. E você aprendeu que quando o som de uma palavra, de uma sílaba é forte, eu coloco 2 R's. Mas eu só vou colocar 2 R's se for no meio dessa palavra. Se for no início, não coloca 2 R's. Não se escreve palavras com 2 R's no início, não se escreve palavras com 2 R's no final. Eu só escrevo os 2 R's juntos em uma palavra quando essa sílaba vem no meio, quando o som do R vem no meio, como por exemplo a palavra carro, olha o R. E quando eu vou separar a sílaba, o R fica junto ou separado? Eles ficam separados, não ficam juntinhos. Então, amores, eu não inicio, dei até o exemplo, vamos para a palavra rádio. Rádio é um R forte, o som do R aí está forte, não é mesmo? Mas eu posso colocar 2 R's? Não, não posso. Vamos para a palavra vender, tem um R no final. Eu posso colocar um outro R? De forma nenhuma, não pode, tá, amores? Bom, espero que vocês tenham entendido essa questão aqui da revisão. Finalizamos nossa revisão de português e agora nós vamos aqui fazer uma outra revisãozinha para vocês. Que essa revisão será de quê? Essa revisão de agora será de produção textual. Pois bem, produção textual, vocês lembram dos contos indígenas? O que são contos indígenas? Vou ler aqui para vocês novamente. Contos indígenas são narrativas em que os povos registram a sua cultura, tradição e sabedoria. Essas histórias têm tradição oral. Muitos contos indígenas narram histórias de bichos. Então, gente, muitos contos indígenas, eles narram histórias de bichos. E geralmente esses bichos, eles são bichos os quais eles procuram ser justiceiro, entendeu? O que é justiceiro? Vocês lembram, por exemplo, do Curupira? Que o Curupira, ele matava os caçadores, então ele queria matar os caçadores para fazer justiça, porque os caçadores matavam os animais e os outros homens queimavam as matas, desmatavam. Então o Curupira, ele era assim, era o quê? Era um bicho? Era um bicho. Então é como se fosse um bicho em forma de pessoas que as lendas indígenas contam essas histórias. E nós temos vários exemplos. Lembra da Yara, por exemplo, também, não é mesmo? E tem mais outro, tem o Saci. Quem mais? Das nossas lendas indígenas. Tem a lenda do Guaraná também. E tem o bicho-papão. Quem tem medo do bicho-papão? Tem a cuca. Não esquecendo da cuca também, que é um bicho. E não esquecendo do bicho-papão, que muitas crianças têm medo dele, não é mesmo? Então, e professora, se a gente for produzir um texto sobre isso, como que nós vamos fazer?
É claro que eu não vou pedir para vocês repetirem uma lenda que os indígenas já criaram, porque são deles a lenda deles. Então, a gente só repassa oralmente, conta para outra pessoa. Só que na hora de escrever, eu vou querer que vocês façam o quê? Eu vou querer que vocês criem a lenda de vocês. Então, amores, o que eu peguei? Eu peguei uma lenda conhecida para que vocês façam a leitura. E depois dessa leitura, eu não vou dizer a lenda para vocês, e depois dessa leitura, vocês vão produzir a lenda de vocês, com base na primeira que vocês leram. Eita, muita coisa, falei demais, não é? Com base como? Vocês vão ler a primeira lenda e vocês vão fazer a outra de vocês parecida com ela, mas não da mesma forma, vocês vão inventar uma lenda, tá? Então, não esqueçam que as lendas indígenas, elas têm como, falam bastante nos bichos. Então, elas usam como personagens também esses bichos. E a lenda para vocês produzirem vai ser relacionada a uma lenda de um bicho, tá? Então, ela é segredo, só no dia da prova. Não se preocupe que eu tenho certeza que vocês vão fazer tudo direitinho. Amores, produção arquívica. Novamente, vamos voltar a esse assunto que deve ser algo que sempre nós temos que revisar. Inicie o texto, parágrafos. O texto tem que ter parágrafos, que é aquele espacinho de dedinho que eu falei para vocês. O texto, ele tem que ter o quê? Personagens. Tem que se organizar, tem que ter início, meio e fim. O que é início, meio e fim? Para isso, um texto tem que ter 3 parágrafos. Então, o texto de vocês vai ter 3 parágrafos. O texto de vocês lá não pode passar de 14 linhas, tá bom? Não pode passar. Tem que ter 3 parágrafos e no máximo 14 linhas, não pode passar. Professora, pode fazer menos? O mínimo é 10, tá? E o máximo é 14, que não pode faltar. Iniciar com letra maiúscula. Colocar pontuação, já que vocês já estudaram sobre pontuação, não é mesmo? Vocês já sabem onde coloca cada pontuação, colocar pontuação no lugar certo. E como eu vou fazer isso, professora? Lendo o seu texto. Quando a gente vai produzindo, a gente vai lendo. Não esqueça, se o texto de vocês tem diálogo, o que é que tem que ter? Tem que ter 2 pontos para indicar que o personagem vai falar. Quando o personagem for falar, antes da fala dele, tem que ter o quê? Travessão. Então, pontuação adequada, amores. Depois de ponto, é letra minúscula? Não. Depois de ponto é o quê? É letra maiúscula. E capriche na criatividade de vocês, que vocês são capazes. Então, finalizamos aqui nossa revisão de produção de texto. Até a nossa próxima aula, que é sexta-feira. Fiquem com Deus, beijinho para vocês, para as famílias de vocês, para todo mundo, tá bom? Beijos!